dilema que Jairo enfrentou foi um dos mais dolorosos da vida. Um pai vê a sua filha doente, uma doença que invade a sua casa e que vai avançar para a morte, e daqui a pouco a casa de Jairo está cheia de pessoas que foram atraídas pela morte da criança. Um dilema como esse, quase nenhum de nós está preparado para enfrentar. Aliás, ninguém está preparado para enfrentar um dilema como esse. Mas parece-me que estas ocasiões, elas servem para tirar de nós aquela máscara, aquela imagem, aquele título que esconde a nossa verdadeira vida. Nós gostamos de preservar os nossos títulos, gostamos de preservar aquilo que nós fazemos, o doutor fulano, engenheiro fulano, príncipe fulano, pastor fulano. Por trás desses títulos tem uma vida que às vezes é necessária ser administrada e por vezes o Senhor nos convida a entrar na realidade da vida que está por trás dos títulos e aí Deus por vezes se utiliza de dilemas como o de Jairo. Mas Jairo foi até Jesus, conversou com ele, pediu Jesus que fosse à sua casa e Jesus entrou na casa de Jairo. Eu chamo a atenção para esse detalhe porque quando Jesus chegou na casa de Jairo, estava uma confusão, havia muito barulho, havia muita bagunça, havia invasores, porque as pessoas que estavam ali, repito, não foram convidadas por Jairo, elas foram atraídas pela morte que chegou à casa de Jairo. E quando Jesus entra naquela casa, Jesus toma algumas medidas que são significativas. A primeira dessas medidas é quando Jesus expulsa aqueles que estavam ali por causa da morte. Pessoas que foram atraídas pela morte precisam ser tiradas do ambiente da casa. É verdade que aquelas pessoas ali poderiam ser talvez amigas de Jairo, quem sabe parentes. E quem sabe Jairo não dissesse, meu Deus, eu trouxe Jesus para minha casa, ele está tirando os meus amigos da minha casa. Mas é necessário que Jesus tire estas pessoas para que haja restauração de vida. Muitas vezes, as pessoas que invadem a nossa realidade, que invadem a nossa casa, por mais que elas sejam próximas, por vezes elas estão próximas justamente por causa de algo que nós perdemos, justamente por conta dos nossos fracassos, daquilo que foi insucesso na nossa vida. Aí essas pessoas se atraem. E tem hora que Jesus tem que tirá-las da nossa vida para que esta vida que está na menina volte, para que esta menina levante, para que a filha de Jairo volte a viver. Jesus teve que tirar da casa dele algumas pessoas que não foram convidadas. E aí Jesus faz mais. Ele toma o pai e a mãe da menina, convida também 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, entra no quarto onde a menina está e libera esta palavra que dá título a essa mensagem. Talitá cumi, ou talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina então se levanta e começa a andar. Eu chamo a tua atenção para alguns detalhes nessa mensagem. A primeira é que quando Jesus entra em casa, ele tem que tirar aquilo que compete com ele o espaço. Jesus tem que tirar os invasores que estão ali atraídos pela morte. Jesus tem que tirar aqueles que foram colocados ali sem convite. Eu não sei se você entende isso, quem sabe a tua casa seja esta realidade. Pessoas que você não convidou, elas estão lá. Não estou falando de gente literalmente, eu estou falando de situações que às vezes confluem para este resultado que você não quer. Pessoas que são atraídas pela miséria, pela derrota. E você sabe por que a morte, eu considero ela neste caso aqui como um elemento de atração de pessoas? Porque quando uma pessoa está morta, dá um exemplo, se eu estiver morto, eu não tenho poder, autonomia, eu não tenho condição de agir por mim mesmo. Quando a pessoa está morta, ela está sendo guiada por outras, ela não tem mais cabeça para pensar, ela não tem pés para andar, não tem mãos para agir. Então todas as pessoas que estão dependendo de outras para fazer isso, depende de outras para pensar por elas, depende de outras para caminhar por elas, ela literalmente só consegue encontrar vida na vida de outros porque ela não tem, essa pessoa está morta. E aí é nessa hora que Jesus tem que livrar essa pessoa daqueles que foram atraídos pela morte e pela sua pequenez, para que Jesus estabeleça de volta a ordem da casa. Então Jesus tira os invasores, depois ele restabelece a ordem. Ele coloca tudo no lugar porque Jesus não trabalha na bagunça. Bagunça não é coisa de Deus, bagunça é coisa do diabo. Mas Jesus então restaura a ordem para que um milagre venha a acontecer.
A terceira coisa que Jesus faz é que ele chama pai e mãe para participarem do processo de restauração da vida. Tem pais e mães que já se esqueceram da responsabilidade que têm de participar desse processo de restauração da vida na casa. Jesus traz o pai e a mãe e como se ele dissesse, olha, eu quero que vocês estejam envolvidos na responsabilidade de trazer vida para esta casa. É um recado que nós estamos recebendo de Jesus, nós como pais, de que maneira estamos participando desse processo de construção de vida nos nossos filhos? Ou em todas as situações da nossa casa. Será que nós não somos muito indiferentes ao que está acontecendo aqui? Quarta coisa que Jesus faz, ele traz a harmonia espiritual, a presença dos apóstolos ali, Pedro, Tiago e João. É a presença da estrutura espiritual, é a presença da harmonia espiritual. E Jesus está resgatando isso também, trazendo essa harmonia espiritual, como se dissesse, olha, a casa é tão espiritual quanto o templo. Você não pode pensar que só há espiritualidade no templo. Você não pode pensar que a tua vida cristã está mapeada e limitada ao templo. A tua vida cristã tem que ser verdade também na tua casa. Traga isso para o teu lar, para o lugar mais íntimo da tua casa, essa espiritualidade. E por fim, Jesus restaurou a alegria daquela casa. Minutos antes de Jesus chegar, era tristeza, choro e dor. Depois que Jesus chega, ele restaura isso, ele muda o quadro, ele vira a página da tristeza e traz a alegria de volta. Eu espero que você tenha sido tocado por esta palavra. Jesus está se utilizando desses dilemas que você vive para trazer um tempo novo, trazendo algo novo para a tua casa, para a tua alma, para o teu coração. Chegou a hora de nós ouvirmos Jesus bradar, Talitá cumi, Talita cumi, levanta-te, porque a vida chegou no teu lar e na tua casa. Deus te abençoe, desfrute da presença de Deus, porque o verbo de Deus já se manifestou, trazendo vida para a sua vida.